Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, codificação essa realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo desta obra. O livro segundo é composto de 11 capítulos. O livro segundo trata do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos. E nós já estamos no capítulo 8. E o título do capítulo 8 é Emancipação da Alma. Alma, espírito encarnado. E como é que a nossa alma se emancipa, se projeta, sai do corpo? Se afasta do corpo físico, ainda ligado pelo cordão fluídico, que chamamos de cordão de prata. Em algumas situações, estados alterados de consciência, como um transe, um sono, não é? Que o sono seria esse estado alterado de consciência, e aí o sonho é esse desprendimento do perispírito, não é? Do nosso corpo espiritual. Um transe mediúnico, por exemplo, pode também promover esse desdobramento. Uma hipnose também pode, não é? Uma indução magnética, tanto pode a própria pessoa fazer isso e se induzir ao desdobramento até em vigília, acontece. Pode um espírito fazer isso para um trabalho de assistência, vamos dizer assim, na mediunidade, no campo da mediunidade, numa reunião mediúnica, também pode acontecer. É mais raro, pode acontecer. Esses casos, hoje em dia, são um pouco mais raros, mas acontecem sim. Muito bem, mas vamos hoje também, e essa aqui é uma outra questão, quando aqui estamos vendo o subitem visitas espíritas entre pessoas vivas. Isso vai se dar durante o sono, não é? Um desdobra lá, outro desdobra lá e se encontram. Ou um vai ao encontro do outro, ou naturalmente se encontram. E pode ser até que não se conheçam nessa encarnação, que se conheçam em outras vidas e no desdobramento se encontram. Por quê? Porque nós nos atraímos pelas afinidades. É como se, desdobrados, alguns de nós conseguimos nos lembrar e podemos procurar e facilmente achamos. Não é? Bom, veja bem, eu não sei como, no sentido técnico da coisa, mas fato é que nosso pensamento é magnético. Então, naturalmente, como uma brisa, não é? Que vai lá, o mar, não é? A corrente das águas que vão levando, assim também. Isso é extremamente científico, no sentido de são leis naturais. Né? Magnetismo, leis naturais, mesmo não leis naturais morais, mas leis naturais físicas, né? Estamos falando aqui de magnetismo. E o nosso pensamento, ele é altamente magnético, atrai e afasta também. Vejamos então a pergunta. Hoje começa na questão 417, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleia? Sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos, desdobrados no sono físico. E aqui, espíritos encarnados. Né? E Kardec comenta, dizendo-nos assim: pelo
termo antigos, ou seja, amigos antigos, se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores, ok? Não é amigos antigos da minha infância, é amigos antigos de outras existências. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nessas conversas ocultas, embora lhe ignoremos a fonte. Engraçado, sonhei com aquele assunto assim, mas tinha umas pessoas lá, mas eu não sei quem era. Pode acontecer de eu também não lembrar a conversa, pode acontecer de eu não lembrar de nada. Pode acontecer. Isso não quer dizer que nada aconteceu. Às vezes, durante o dia, podemos ter uma ideia que, na verdade, está ligada à conversa que aconteceu. Uma reflexão, né, espontânea que chega sobre um assunto do nada. Né? Isso é interessante. Isso aqui me veio à cabeça, isso aqui. Mas que coisa e tal. Começamos a pensar. E, às vezes, é simplesmente um reflexo daquela conversa que tivemos com os amigos durante a noite. Questão 418 pergunta Allan Kardec. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, ou seja, pensou que a pessoa tinha morrido, mas na verdade não morreu. Isso na metade do século XIX, às vezes ser bastante comum, né? Até a gente ter certeza se morreu, se não morreu, foi para longe, não deu notícias. Então, uma pessoa que julgássemos morta, uma pessoa amiga, que na verdade não tinha morrido, poderia encontrar-se, né, nesse desdobramento com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Olha, não, o fulano está vivo. Sinto que encontrei com ele, eu lembro. Pode acontecer? Pode acontecer. Vejamos o que eu acho que não interessa. Vejamos sim a resposta dos espíritos. Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer a sua sorte. Realmente, em desdobramento, o que ele quer dizer. Se não lhe houver sido imposto como prova a acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Então, não é uma receita de bolo, não é nada certo. Pode ser que tenha, mas pode ser que ele tenha que passar por esta prova de não saber. Então, não vai lembrar, ok? Pode ser até mesmo que lembre o contrário, não que ele está vivo, mas que ele morreu e não ter morrido. Então, ele configura que, se isso acontecer, ele estará passando por uma prova. Esse amigo que ficou sem notícias do outro e que o julga morto por ter desaparecido do radar, o que não era tão incomum. Na metade do século XIX, perdemos alguém no radar. Hoje em dia vai ficar mais difícil, né? Nós varremos as redes sociais e tal. Para assumir hoje é um pouquinho mais complicado. Mas ainda assim, nós sabemos que existem meios da pessoa se fazer desaparecer. Bom, se realmente ela sair de todas as redes sociais, é um excelente começo, não é? Bom, mas aí pode ser que ela não queira, no caso aqui do século XIX. Vejamos, então, a questão. Agora vamos a um outro subitem. Transmissão oculta do pensamento. Transmissão oculta. Vamos ver do que se trata, essa transmissão oculta do pensamento. Questão 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Aconteceu com o cinema, aconteceu com o avião,
não é? Então, é bastante pertinente essa pergunta. Se a transmissão oculta do pensamento é o tema. Então, por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Resposta. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito, desculpa, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Olha que interessante. Nós mantemos tudo em silêncio e desdobrados, não é? Às vezes, desdobrados, nós não queremos em silêncio. Desdobrados, nós podemos ter uma consciência de que aquela descoberta não nos pertence. E estamos sendo informados, não nós, não aquilo para nós, mas para um grupo, porque aquela descoberta tem que vir à luz. Então é isso, a partir deste momento, nós, o mundo precisa entrar em contato com essa descoberta. E a descoberta é lançada, os que estão pesquisando, que já acompanham do lado de lá, não é? Os estudos, claro que não vai ser, vamos dizer assim, um operário de uma fábrica que vai ter a ideia de inventar o avião. Terá que ser alguém que esteja desenvolvendo estudos nesse sentido, não é? Vejamos então. Allan Kardec comenta. Assim, muitas vezes, o nosso próprio espírito revela a outros espíritos sem que saibamos o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. Acabei de falar, não é? O nosso próprio espírito revela a outros, sem que saibamos, nós mesmos. Lembramos, somos nós que fazemos. O que constituía objeto de nossas preocupações. Não tem segredo, não tem segredo. A gente dorme, vai lá e conta para todo mundo. Por quê? Porque somos mais lúcidos. Não temos essa ilusão, é meu e tal. Estar encarnado, às vezes, nos faz ter, como se fossem aqueles antólios, dos cavalos, dos burros, que impede que eles se distraiam vendo outras coisas aqui pela visão periférica. Nós, quando estamos em vigília, acordados, muitas vezes perdemos essa capacidade de ver a vida de uma forma mais ampla. Mas a doutrina espírita nos favorece nesse sentido. Questão 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Eu pergunto. O espírito não se acha fechado dentro do corpo, encerrado no corpo como numa caixa. Irradia para todos os lados. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Ok? Então, ele pode, geralmente, via intuitiva. Todos nós temos a intuição. Eu sinto a presença aqui. Pode ser também através de uma mediunidade ou mesmo de um efeito físico. Pode, mas é o que ele diz. Isso aí acontece mais dificilmente. E isso lá, no momento em que os fenômenos estavam tomando Paris. Agora, não mais as mesas giram, não mais as mesas falam. Então, temos que ir desenvolvendo a nossa intuição.
Como? Buscando ficar o mais bem sintonizados possível, buscando orar, buscando mesmo, não é? Fazer perguntas, perguntas que eu digo, não perguntas, quais os números da loteria? Não, não essa pergunta, não é? Mas no sentido mesmo, quase que pedidos, não são nem perguntas, não é? Por favor, Jesus, me inspira força, me ajuda a ter bom ânimo. Então, vão vir naturalmente pensamentos de bom ânimo, pensamentos de encorajamento, pensamentos de iniciativa, porque nós estamos buscando. E Jesus nos disse: buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Então, pode acontecer também que isso aconteça em vigília, embora isso vá acontecer mais dificilmente. E no século XXI, mesmo mais dificilmente ainda. Vamos deixar... Já passamos do nosso horário. Vamos ficar, então, na questão 420, já vimos, fechamos agora 420, amanhã daremos continuidade aqui ao nosso projeto, mais ou menos 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã, muita paz a todos.